pessoal, vamos falar então. A gente começou a falar na semana passada sobre a disciplina. Eu falei um pouco sobre o Robot Perception aqui, sobre o que a gente vai ver, o que a gente não vai ver. E o primeiro... Beleza. Então, a gente falou, né? No final da aula passada, a gente falou sobre os sentidos, né? Então, percepção tem muito a ver com sensores e sensores tem a ver com sentidos. E aí a gente falou sobre os sensores que os seres humanos têm, os 6 sensores. A gente tem mais sensores? Bom, esses 10 são 7 percepções, 6, quantas são? Não lembro. Bom, eu listei 6 aqui, então vai ficar 6. Pelo menos são 6 as mais importantes, eu não lembro nem se tem alguma outra. Mas, bom, particularmente a visão, né? A visão que eu botei em negrito ali é a mais importante de todas. O ouvir, o tocar, o cheiro, o gosto, né? O sabor das coisas e o equilíbrio. Esses são o que a gente, vamos dizer, os nossos sentidos, como a gente chama. Outros animais têm outros sentidos. Então, existem outras formas de perceber o mundo, além das que o ser humano está acostumado e que para a gente é o mais natural. Então, a gente tem outras formas de sentir o mundo. Uma delas é por meio de ecolocalização, basicamente emitir sons, né? Então, a emissão de sons. Campos elétricos, que é os tubarões, e a questão do campo magnético, que é as bússolas. Então, a gente vai... Vai ou não vai? Caraca, o negócio aqui... Vou matar esse WhatsApp aqui com toda a força. Vou aqui. Não, é porque eu abri o... Vou matar ele com toda a força aqui. Cadê o WhatsApp, desgraçado? Ele tá no background aqui, ele fica rodando num background, esse WhatsApp. Não para de apitar. E o pior é que ele abre uma janelinha. Eu não sei como é que eu me livro dele. Ah, tá aqui, ó. Aqui que eu consigo me livrar dele. Pronto. Ah, garoto. Consegui. Beleza. Então vamos seguir a nossa aula agora, sem os barulhinhos do WhatsApp. E... Então, o primeiro sentido que a gente vai falar é a audição, né, o ouvir, e tem a relação com o nosso ouvido, né? Então, o nosso ouvido é composto de várias partezinhas. Eu não vou entrar aqui nos detalhes de como ele funciona, mas basicamente ele tem uma membrana, né, que uma membrana recebe o som, que é uma onda mecânica, que basicamente se move no ar, e move essa membrana que a gente tem ali no ouvido. Isso vai, então, para o cérebro, que faz o processamento, né? Então, ali o sistema auditivo, que fica bem no centrinho do cérebro, ali, bem no meio do cérebro, é onde fica a nossa capacidade de audição. Vale lembrar que, normalmente, vocês vão ver isso, quando a gente fala de cérebro, a gente tem um lugar onde aquela informação ela é processada no nosso cérebro. Vocês podem ver que, inclusive, a gente tem uma areazinha ali, né? Aquele vermelhinho é uma areazinha no cérebro. Essa área, ela é uma aproximação, vamos chamar assim, de um valor médio, certo? Então, por exemplo, pessoas que são cegas, aquela área vermelhinha, ela faz assim, ó, ela cresce. Se a gente faz aqueles exames de tomografia computadorizada do cérebro e tal, que é como eles estimam esses movimentos, essas atividades elétricas cerebrais, nos cegos, aquilo lá cresce. Por que cresce? Porque, bom, não se sabe ao certo, né? Tudo que a gente fala de ser humano não se sabe ao certo, mas estudos mostram que pessoas que são cegas, a visão ela ocupa uma grande área do cérebro de processamento. É como se ela ocupasse um pedaço grande do cérebro. Pessoas que são cegas, essa parte ela fica menos ativa. E outras funções vão... É como se fosse usando espaço livre. Sobrou espaço, o negócio vai lá, não, vou usar esse espaço livre. Então, é comum, né? Muito comum pessoas cegas, então tem uma super audição, né? Elas escutam barulhos, às vezes, muitos metros de distância, coisa que eu não escuto um negócio caindo aqui, né? Então, tudo isso tem a ver com a plasticidade do cérebro. O cérebro é plástico, ou seja, ele vai se adaptando ao que ele recebe de informação, como se fosse o nosso supercomputador, né?
O cérebro, ele tem uma memória limitada, mas se alguém não usa, outro usa, né? Então, no fim das contas, é um pouco isso. Mas o nosso ouvido aqui, então, ele é bem complexo, né? Ele não é uma coisa muito simples. É cheio, tem os ossinhos que se movem e tudo mais, ele é bem complexo. E dentro dele, a gente tem o nosso sensor de equilíbrio, que é o tal do labirinto, né? Ele é o responsável pelo equilíbrio lá, pelo balance que a gente falou lá também. Então, está tudo no mesmo lugar físico, mas cada um deles tem a sua função. A função do ouvido é escutar, né? Escutar ondas mecânicas, o som. E a função lá do labirinto é medir o nosso equilíbrio. Se o labirinto falha, você não tem ideia do problema que é, certo? Alguém já teve labirintite na vida? Já teve, Pedrão? Caraca, labirintite é tenso. Nessa altura. É tensíssimo. Bom, mas vamos seguir aqui. Então, a questão do tocar, né? Do sentir cheiro, do sabor e do equilíbrio. Então, o toque, né? O toque é o nosso sensor mais amplo. A gente tem o toque em toda a nossa pele, né? A pele humana, ela é completamente coberta por sensores de toque. Então, se a gente pensar em quantidade, né? A gente tem só 2 olhos, 2 ouvidos e muitos sensores de toque. Óbvio que os sensores de toque são muito mais simples, em termos até biológicos, mas a gente tem uma quantidade enorme de sensores espalhados por todo o nosso epitélio, em toda a nossa pele. Bom, então o toque é um sensor muito comum da gente usar dentro da robótica, então, que é o que nós estamos falando aqui, de Robot Perception, né? É muito comum nesses sensores, a gente tem sensores capacitivos, indutivos, chaves também. Aquele cheiro e gosto está perdidaço ali. Mas tudo bem. Cheiro e gosto é o que está aqui. Tem que ajustar isso aqui. Então, tanto o cheiro quanto o gosto, né? A gente não tem o mesmo uso em engenharia. A gente teve uma dificuldade, o ser humano teve uma dificuldade grande de criar sensores para cheiro e para gosto, né? O gosto, então, é a nossa língua e cheiro é o nosso nariz. A gente tem uma dificuldade grande de criar esses sensores de maneira artificial, a gente montar um sensor que faça isso. Isso não quer dizer que não existam, e a gente tem o que a gente chama de electronic noises, que seriam os narizes eletrônicos, sei lá como é que eu vou dizer isso, ou nariz eletrônico. Isso existe, são dispositivos, eles não são tão amplos quanto o nariz humano, né, que consegue perceber uma quantidade enorme de compostos químicos ali e separar eles por meio do que a gente chama de cheiro, né? Mas normalmente eles são mais específicos para um ou outro cheiro e tal. Basicamente eles detectam, vamos dizer, compostos químicos ali, né? Então metano, por exemplo, sensor de metano é muito comum. Metano tem a ver com gás, né? Então é muito importante, por exemplo, no ambiente explosivo, saber se tem gás, porque aquilo pode explodir e tal e tudo mais. Então, mas ele tem, de fato, bastante pouco uso para a robótica, certo? Mas existe. Já equilíbrio, né? Ali está o tal do labirinto, o nosso sistema vestibular, que o labirinto é o principal, ali que forma o sistema vestibular. A gente tem um equivalente, né, bastante utilizado, que são o que a gente chama de sensores inerciais. Então, a ideia é fazer a mesma coisa, é medir os deslocamentos, e a partir desse medida de deslocamento, ter uma ideia, então, do movimento, estimar movimento. Então, a gente tem uma variedade de sensores inerciais, né? Os mais baratos e mais comuns, eles têm um nomezinho especial de Inertial Measurement Unit, ou IMU, a gente chama de IMU no Brasil. Então, IMU, esses sensores, então, eles basicamente medem orientação e também acelerações. Eles são uma porção de sensores ali, então, sensores que medem a questão do equilíbrio e do movimento. A gente tem sensores bem mais caros, que são esses AHRS, normalmente, que são foram construídos, em geral, para fins militares e muito utilizados, basicamente, em aviões e mísseis. Eles usam esses brinquedinhos aí, que são bem caros. Isso explica por que na guerra atual lá da Ucrânia, lá que se usa muito drones baratos,
Um drone barato que custa, sei lá, alguns milhares de dólares, ele consegue abater lá um que custa milhões de dólares. Porque, da onde vem esse custo todo dos milhões? Muito é desse cara aqui, desse sensor, certo? Que ele é bastante preciso, mas bastante caro. Aqui tem um sitezinho que fala a diferença deles e tal, eu explico um pouco, detalhe um pouco mais, mas é um sensor bastante importante na robótica. Então, pensando em todos esses, né, o sensor de toque tem alguma importância ali, meio que para evitar colisão, cada vez se usa menos, mas esse sensor aqui, o IMU, que é o nosso sensor de equilíbrio, ele é muito usado. Existem outros sensores, particularmente quando a gente pensa em Robot Perception, a gente tem os sensores que a gente chama acústicos, né? Então, um exemplo muito clássico disso é os morcegos. Os morcegos, eles não se sabe exatamente como, mas eles criaram, então, esse dispositivo de localizar a presa, né? O objetivo deles é basicamente não bater e localizar presas através do som. Por quê? Porque o morcego, basicamente, ele anda à noite. Ele é um animal noturno e à noite, porque a gente não tem luz. A gente não tem luz. Então, ele teve que arrumar uma outra forma de arrumar e caçar as presas dele, e é basicamente esse sistema acústico. Então, basicamente, ele emite um som, esse som colide, né, com esses alvos, tanto as presas, né, quanto obstáculos, quanto possíveis predadores, e essa informação ele consegue, então, desviar, por exemplo, rapidamente. Se vocês já tentaram, já viram um morcego voando por aí, ele voa muito rápido, e ele consegue desviar de obstáculos de uma maneira surrealmente rápida. Não quer dizer que ele não se perca, ele se perde muito. Por que o morcego se perde muito? Porque ele não tem uma visão tão global do mundo. Ele não consegue ter uma visão tão detalhada que nem, por exemplo, pássaros ou até golfinhos. Golfinhos usam muito a visão, por mais que isso pareça bizarro. Golfinhos, eles enxergam bastante bem. Então, os golfinhos, eles sempre andam perto da costa, porque quando eles saem para respirar, eles olham a praia ou o que eles estão, e ali eles se localizam. Então, morcego já não tem a mesma vantagem, ele não tem como enxergar, ele anda à noite. Então, ele usa esse sensor não é tão bom para ele se localizar no mundo. Então, o morcego vira e mexe e se perde. Ou seja, aconteceu com vocês na minha casa, quando eu era criança. Se eu deixasse a janela aberta, um dado horário, eu vira e mexe, entrava um morcego lá dentro de casa e era um horror, assim, ele resolvia se perder no meio da noite. Isso já aconteceu com vocês? Já aconteceu com vocês? Então, o morcego ele se perde muito, ele acha que está indo num lugar, quando vê ele não está. Né? Então, é bastante comum, mas isso faz com que ele desvie muito bem de obstáculo. E aí a gente tem um equivalente, né? Um equivalente de engenharia para os robôs, que é os sonares. Então, os sonares, eles funcionam de uma maneira bastante parecida com isso. Eles emitem um som, tem um microfone que basicamente recebe o som, e eles calculam o tempo que o som foi e voltou, e eles sabem o quão distante está aquela coisa que o som voltou. Então, a precisão dele não é lá muito grande, mas ele é bastante barato e para essa finalidade ele funciona. Basicamente, ele calcula a distância a partir do tempo que a onda foi e voltou e da velocidade do som. Basicamente é isso. Certo? Então, aqui um sonar, ele funciona com umas frequências ali em torno de alguns kHz. Aquele sonarzinho que eu mostrei para vocês lá, ele funciona entre 12 centímetros e 5 metros, com um erro de aproximadamente 2% e uma resolução de 2 centímetros. Então, só que tu nunca sabe, o som ele se propaga em várias dimensões, ele não se propaga numa única dimensão. Então, tu sabe que tem alguma coisa na frente, mas tu não sabe se está mais à esquerda, mais à direita, e particularmente, quanto mais distante está, mais incerto é, de fato, o lugar que aquele som veio. Porque é um cone, né? Então, mais pertinho é menor, à medida que vai indo, ele vai se abrindo. Então, é mais incerta a informação. Mas não deixa de ser um sensor importante, particularmente para desvio de obstáculo. Vale lembrar que ele tem um pequeno probleminha, que é esse aqui. Coisas muito, muito perto, ele não funciona. Ele funciona para coisas próximas, mas não encostada, né? Mas, bom, é isso. O que mais? Campo elétrico, então aí a gente tem o principal, um dos principais que usam isso são os tubarões.
Mas os tubarões, assim como os seres humanos, eles têm vários sensores, eles não têm um único sensor. Eles usam essa percepção elétrica para distâncias curtas. Para distâncias maiores aqui, eles usam a visão, particularmente fora d'água, quando eles olham por fora. Eles usam a pressão de água, então essa pressão, movimento de água, ele consegue perceber. Para distâncias também maiores que 100 metros. Eles têm um olfato muito apurado, então eles sentem o cheiro do negócio. E eles escutam também. Os tubarões, eles escutam. E a água é muito boa para propagar o som. Por quê? Porque o som é uma onda mecânica. E o som se propaga muito bem na água, porque na água tem muitas partículas e vai propagando de H2O em H2O, aquela onda vai andando. Então, o som é uma informação muito importante embaixo d'água. E vocês podem ver que ele escuta bem aqui, alguns quilômetros ele consegue escutar alguma coisa acontecendo, por exemplo, um motor de um barco, ou um animal, alguma coisa, ele escuta com bastante distância, alguns quilômetros. Ele sente cheiro também. Isso explica um pouco de por que também o tubarão vive pegando uma perninha, né? Principalmente os surfistas, né? Alguns lugares conhecidos do Brasil e do mundo, na Austrália também tem bastante. O tubarão, às vezes, ele erra, ele acha que é um peixe. Por quê? Porque ele, dependendo da zona, se está um pouco mais turvo, a visão dele está mais limitada, ele vê alguma coisa se movendo, ele vê que tem campo magnético, está se mexendo, ele pode se enganar no cheiro e aí ele ataca. Nem todas as espécies são ruins de cheiro. Tem umas espécies que nunca atacam o ser humano, porque elas são tão boas sentindo o faro, se é humano ou se é peixe, que elas não erram. A não ser que o bicho esteja morrendo de fome, sei lá, uma situação hipotética. Mas, em geral, eles não erram. Mas tem uns tubarões, acho que o tubarão lixo, o nome, que é o que ataca lá no Nordeste brasileiro, que ele tem essa dificuldade. Particularmente, ele ataca nas zonas de arrebentação de água, porque é uma zona que está muito turvo, né? Muita areia movendo, com sedimento, com tudo. E aí ele confunde um pezinho com um peixinho, né? E aí é onde acontecem os principais problemas. E algumas espécies enxergam melhor. O tubarão lixa, esse particularmente, ele enxerga muito mal. Então, ele tem essa coisa. Eu lembro que agora, pouco tempo atrás, quando eu fui em Fernando de Noronha, ele dizia que tu não podia entrar na água se tu tivesse com um ferimento. Porque tem umas espécies que elas sentem o cheiro do sangue, né? Então, se tu tem um ferimento, está sangrando, alguma coisa, ela atrai. Vem. Eles vêm com força. E em Fernando de Noronha, que mais tem é tubarão. Assim. O negócio é só tubarão. Então, dito isso, para distâncias mais curtas, o tubarão ele usa muito, então, essa percepção elétrica, que tem a ver com o movimento dos músculos das presas. Toda vez que um músculo se mexe, o músculo ele gera um campo elétrico. O movimento do músculo ele é elétrico. As fibras ali, elas geram um campo elétrico e tal, e tudo mais. E o tubarão ele está ligado no campo elétrico, porque ele sabe que ali tem uma comidinha fresca. Então, basicamente, é uma forma de percepção bastante interessante, só que ela tem uma distância curta, ele não consegue enxergar muito longe, perceber esse campo elétrico, porque ele vai se perdendo, esses movimentos elétricos vão se perdendo, essa informação elétrica, né? O elétrico gera um campo magnético também e tal, toda essa história. O campo magnético, aí não estamos falando do campo magnético do animal, que é minúsculo, né? Que só o tubarão e outras espécies conseguem detectar, mas nós estamos falando do campo elétrico da Terra. Então, a Terra, desculpa, o campo magnético da Terra. O campo magnético da Terra é um campo bastante forte. Inclusive, ele tem duas características. Uma, ele está se movendo o tempo todo. Agora, inclusive, ele andou... O pessoal está falando que ia inverter os polos e tal, um negócio meio maluco. E ele está perdendo a força. Também, eles medem lá os Teslas lá do campo. Ele está diminuindo lentamente a força. Mas muitos animais usam isso para fazer ações migratórias de longa distância. Então, aves migratórias, geralmente, elas usam essa bússola magnética para poder saber e ir e voltar, por exemplo, a migração de inverno, geralmente, né? Essas áreas mais polares, que é muito frio, as aves migram no inverno e voltam no verão, né? Então, esse processo, para viajar milhares e milhares de quilômetros, eles usam a bússola, né? O campo magnético, e os biólogos estavam bastante interessados nessa história de o que vai acontecer se o negócio meio que está mudando de lugar, as aves vão parar em outro lugar, vão errar o alvo.
Tem uma ave, por exemplo, que sai lá da Antártica e vai todo ano para uma ilha lá no meio do Atlântico. Será que ela vai errar a ilha? O que vai acontecer? Não se sabe ao certo. Óbvio que se deslocar muito, talvez ela erre, mas ela não usa só o campo magnético, ela usa sempre uma fusão de sensores. Então ela vai também se adaptando, esses animais vão se adaptando. Alguns animais são mais susceptíveis, outros menos. E aí parte do princípio lá, né, do Darwin de seleção natural e tudo mais, de que essas mudanças do ambiente fazem com que os animais mudem. Né? A genética muda, porque alguns ficaram menos importantes e tal, vão sendo excluídos, e algumas outras genéticas vão avançando. Esse é basicamente o princípio do Charles Darwin. Bom, por fim, né, então, estamos falando de campo magnético, a gente tem que falar da bússola, né? Então, a bússola é talvez um dos mais antigos sensores que o ser humano conseguiu criar. Tem histórias de bússola que datam de 2.000 anos before Christ, né? Então, antes de Cristo. Quando os chineses usavam, então, esses materiais magnéticos para fazer... para guiar o negócio do silk, né, da seda, né, o processo de tecer a seda, e usavam eles para também fazer viagem, né, sobre a Terra, vamos chamar assim. Então, o campo magnético da Terra, a princípio, ele é uma medida absoluta, a gente já discutiu aqui de que ele não é tão absoluto assim, ele está se mexendo e tal. Isso tem a ver com o movimento do magma da Terra lá, não faço a menor ideia, mas é uma loucura dessas aí, que eles estão estudando o que está rolando. Bom, a gente tem uma grande variedade, né? Então, por ser um sensor muito antigo, ele avançou muito nos últimos 3.000 anos, né? Desde que ele surgiu. Então, as grandes navegações, né, que fizeram os portugueses e os europeus chegarem na América se devem muito ao uso da bússola. Não só a bússola, eles usavam também as estrelas e tal, os astros, né? Que é uma forma, não um sensor bússola, mas era uma forma de medir orientação. Mas a bússola também ajudou muito nessas funções para os europeus que dominavam essa função, que, na verdade, reza a lenda que eles copiaram dos chineses, né? Então, eles chegaram lá, viram que os chineses eles sabiam fazer esse negócio, aprenderam e usaram a favor deles. Bom, então, dito isso, a gente tem hoje, né, muitos sensores de vários tipos magnéticos. Os sensores magnéticos são, de fato, usáveis, né? A gente tem os compas, as bússolas e tudo mais. O principal problema dessas soluções magnéticas é que o campo magnético da Terra não é tão forte assim. É em torno de 30 microtesla e tem decaído. Ele sofre muito distúrbio de outros objetos magnéticos. Então, se tu botar algum objeto metálico perto da bússola, ela se perde todo. Funcionava muito bem para os portugueses, porque os barcos deles eram inteiros de madeira, né? Agora, de ferro, a coisa já é mais difícil, objetos ferromagnéticos, né? Ele tem uma largura de banda muito limitada, então, em torno de meio hertz, que é a frequência que tu consegue medir de fato. Esse comportamento de realinhamento magnético devido ao campo da Terra, ele é um processo lento. Ou seja, tem uma largura de banda de meio hertz. Isso aqui é muito lento. Se eu me mover muito rápido, a bússola não consegue mover na mesma velocidade, digamos assim. Suscetível bastante à vibração, então, tu bota uma bússola num negócio que está sacudindo muito, ela fica loucona, se perde total. E também ela não é muito suscetível para os ambientes indoor, particularmente ambiente indoor feito de concreto, porque tem muito metal. Óbvio, se for uma casa toda feita de madeira, o efeito é muito menor, mas ela tem essa desvantagem. E aí a gente vai para o nosso sensor principal, que é a visão, certo? Então, aqui está o nosso sistema visual humano, né? Ele é bastante complexo também. Vocês já devem ter estudado em algum momento da vida de vocês um pouquinho sobre isso. Devo admitir que esse pouquinho que vocês estudaram é quase um pouquinho que eu sei também, sobre o aspecto mais biológico ali de todas as coisas. Mas algumas coisas, elas são importantes que vocês saibam. A primeira é que a gente tem 2 olhos. Parece óbvio, mas a gente tem 2 olhos. E esses 2 olhos, eles não estão olhando para o lado. Os 2 olhos estão olhando para frente. Isso a gente chama de uma configuração
binocular. Eles olham para frente e olham a mesma coisa. Eles estão olhando praticamente a mesma região. Certo? Então, essa é a configuração clássica de olhos em animais caçadores, certo? Animais que não são caçadores, que são presas, eles têm olho para os lados. Exemplos. Cavalo. Pássaro. O que é? Qual? Tudo variante do cavalo ali, vamos botar, né? Cavalo, ovelha, a gente pode botar um monte nesse pacote. Os peixes. Galinha. Os peixes, vocês já viram um peixe inteiro, né? Pescou um peixinho lá e tal, aquele olhão de peixe, né? O olho. Eles não são olhos assim, eles são olhos assim. Por que eles querem olhar assim? Para identificar o que está acontecendo no entorno, para se defender, né? Porque eles são tipicamente animais que são atacados, né? Então, para não virar presa, na verdade. Então, eles têm olhos para poder ter uma visão. O cavalo é a mesma coisa. O cavalo é um animal que não é caçador. Por exemplo, se tu olhar aqueles animais, aqueles felinos, grandes felinos, né? Leão, chita, não sei o quê, todos esses que vocês quiserem, tudo tem o olho para frente. Por quê? Porque eles dependem da caça. Animais, aves de rapina, né? Como águias, todos têm o olho para onde? Para frente. Aves mais boazinhas, uma pomba, pombinha, tem o olho meio para o lado, assim. Então, tudo isso tem a ver com essa questão, né? Essa questão biológica ali dos animais. Dito isso, pessoal, o que acontece? Então, o ser humano tem esses olhos binoculares que ele vem de um animal caçador, certo? Por que os dois olhos estão para frente? Porque tu não tem a mesma visão periférica, tu não está enxergando o que está acontecendo aqui atrás, eu não estou vendo o que minha mão está fazendo aqui, mas eu consigo estimar muito bem para frente e eu consigo estimar a minha distância para o alvo. E aí, com isso, eu consigo calcular se dá para chegar, se não dá, se tem risco, se não tem risco e tal, para poder, de fato, fazer o ataque. Então, visão binocular, qual é a vantagem? Ela te dá a questão de percepção de distância. Com um olho só, tu não consegue. A priori, tu não consegue. Tem estudos que mostram que, na verdade, o ser humano, se tu nasce com um olho só, tu tem dificuldade. Mas se tu tem os dois olhos, começa a ter o cérebro ele não usa só a visão binocular para estimar a distância. Ele usa outros cues, que são outros aspectos. Vamos dizer, a tradução seria uma espécie de aspectos. Ele usa outros aspectos para estimar o depth. Então, a gente usa o próprio movimento das coisas, as coisas se movendo. É como se eu tivesse dois olhos, é o mesmo que eu tenho um olho com alguma coisa que se move, porque tu consegue ver o movimento e tu estima o quanto longe ela está de ti. Também a gente tem uma heurística, que é o tamanho das coisas. Se eu sei o tamanho das coisas, eu consigo ter uma ideia do quanto distante está. E aí tem vários joguinhos que fazem ilusão de ótica, né? Tu pega a pessoa, tu diz que ela é bem pequenininha, mas na verdade tu coloca uma cadeira grande, você já viu a foto de uma cadeira gigante, do lado de uma pessoa, e aí parece que a pessoa é pequena, a cadeira é grande, mas na verdade é só uma ilusão de ótica. Só que, obviamente, o binocular ele é mais preciso, ele não tem essa ilusão de ótica toda. Por isso que, normalmente, quando tem esses brinquedos de ilusão de ótica, ele pede para te tapar um olho. Bom, vamos lá. O sistema, então, como eu falei para vocês, dois olhos, certo? O nervo óptico, que é quem percebe as variações de iluminação ali. E isso anda aqui pelo cérebro e tal, e chega no que a gente chama de córtex visual, que é essa área toda aqui de trás. Toda essa área aqui de trás é o córtex visual. Vocês viram o tamanho que era a audição? Era uma bolinha. E olha o tamanho que é o córtex visual. Professor, tem estudos que mostram que a visão ela usa outras partes, que outras partes, outras funções também usam o córtex visual, ok? Mas, de fato, o principal que ele faz ali é o processamento da visão. Certo? Então, essa parte toda aqui, o córtex visual direito e esquerdo, são que fazem esse processamento. E aí, né, a visão, que é o nosso sentido mais poderoso, né? Então, ele é essencial para a sobrevivência. E aí, a sobrevivência inclui 3 coisas. Coisa 1, encontrar comida. E aí vale para os animais que são carnívoros
são herbívoros também, né? Estão buscando frutas, por exemplo. A gente tem várias espécies de morcego que elas são herbívoros, frutíferos, né? Só pegam frutas e tal. Então, encontrar comida, evitar de ser a comida. Então, ela serve para evitar de ser comido ou ser a comida, né? Então, serve para proteção, que é o que a gente estava falando ali dos peixes e tudo mais, né? E também uma função bastante importante dos olhos é encontrar parceiros. Então, a gente tem animais, por exemplo, que são super coloridos. As fêmeas, os machos, depende da espécie, tem, dependendo do animal, né? Alguns o macho é colorido, outros a fêmea é colorida e tal, mas eles são muito coloridos para quê? Para essa terceira função, basicamente, encontrar parceiros. E isso, inclusive, vai contra as outras, porque, obviamente, se ele é mais chamativo, ele tem mais chance de ser a comida, né? Ele tem mais chance de encontrar um parceiro, mas mais chance de virar comida também. Então, é uma questão da biologia, vamos dizer assim. Ele é o nosso sensor de longa distância, então, tipicamente, a gente consegue enxergar dezenas de metros com a visão, dependendo, enxerga até quilômetros de distância, né? Dependendo da condição. É o que a gente chama de o além do... É tocar o mundo. Com a visão, a gente toca o mundo, né? Então, a visão é a nossa forma de tocar o mundo. A gente usa a visão para entender as coisas, embora ela tenha algumas limitações, né? Por exemplo, tanto na água quanto no ar. Hoje de manhã, quando eu vim aqui para a FURG, não sei se vocês acordaram cedo hoje de manhã, quando eu estava vindo para a FURG, estava uma neblina horrível, assim. Eu vinha dirigindo meu carro para a FURG e eu não consegui enxergar nada. No momento depois, clareou. Mas a gente tem a neblina, né? Tem esses fenômenos meteorológicos. Quando está chovendo muito, a gente não enxerga tão bem e tal. Então, aqui tem alguns exemplinhos. Aqui atrás, por exemplo, vocês podem ver, né? Que existe um morro, mas que ele está coberto por neblina, está até difícil de ver. Ali tem um tubarãozinho nadando num monte de peixinho ali, pronto para arrumar comida. Então, bom, e os olhos, né? Então, os olhos, que são os olhos? São os sensores biológicos para a visão, certo? Então, os olhos, né? Eles têm diferentes configurações. Existem diferentes tipos de olhos. Animais diferentes, olhos diferentes. Os nossos olhos são esse aqui, que tem o nervo óptico, tem a retina aqui no fundo, que tem as células visuais, né? Os tal dos cones e dos bastonetes. Quem lembra o que é um cone e um bastonete? Já ouviram falar nisso? Os cones e os bastonetes. Beleza. Então, tem todos esses cones e bastonetes. Um pega a intensidade luminosa, o outro pega a cor, né? A informação de cor. Tem uma lente, aí tem a íris, que basicamente controla a entrada de luz. Esse é o nosso olho. E a gente tem a córnea ali, que protege, então, esse sistema, né? Mas a gente tem outros tipos de olhos, que, por exemplo, não usam lentes como o nosso. Usam uma lente aqui esférica, diferente, com um monte de células aqui. A gente tem uns que não tem lentes, que é um negócio aberto, assim, uma concavidade. A gente tem alguns animais que tem um negócio que parece com aquilo ali, um monte de pequenas sensores de luz, certo? Então, essa história dos olhos, né? Tem esse livro aqui, que é um livro super interessante, que chama-se A Subida do Morro Improvável, a Escalada do Morro Improvável. Não vai estar em inglês lá em cima, está em português. Esse livro, então, esse autor chamado Richard Dawkins, ele pesquisa, então, esses olhos todos esses olhos, e basicamente são 10 tipos de olhos completamente diferentes, que usam mecanismos físicos completamente diferentes, todos com o mesmo objetivo. Qual é? Perceber ondas eletromagnéticas em um dado espectro de frequência, que é o que o ser humano chama de espectro visível, certo? Esse espectro, na verdade, nos olhos, ele é mais largo do que o nosso espectro visível. A gente enxerga entre o violeta e o vermelho, né, que a gente chama, o que está acima do violeta, a gente chama de ultravioleta, e a gente não vê, mas ele existe. E o que está embaixo do vermelho, a gente chama de infravermelho, que a gente também não vê, né? Mas são espectros dentro do espectro visível ali. Outros animais percebem espectros diferentes, espectros de frequência diferentes.
Tem animais, por exemplo, que não enxergam o visível do ser humano. Enxergam só o ultravioleta e o infravermelho. Isso tudo... Por quê? Por quê? A gente pode se perguntar 1000 vezes por quê. A resposta mais óbvia é porque aquilo dava uma vantagem competitiva e eles evoluíram assim. Mas a gente pode entender do jeito que a gente quiser. Porque não existe uma resposta definitiva de por que foi assim. Ninguém sabe por que foi assim. E esse livro ele se propõe um pouco a discutir isso. O que ele chama do monte improvável. Ele mostra, né, então, os tipos diferentes de olhos. Tem aqui os 10 tipos diferentes de olhos. Olhos de sobreposição. Os olhos... Ele separa uma classe específica só para os olhos das aranhas. As aranhas têm uns olhos super malucos, assim, muito malucos, completamente fora do negócio. Aqui tem os olhos dos peixes, ó, que também é um monte para ele, porque, claro, tem um monte de espécie de peixe e um monte de variação desses possíveis tipos de olhos. E ele mostra que a relação entre o olho daqui e o olho de lá é completamente nula. Assim, tu não consegue dizer que um evoluiu para o outro. O negócio é completamente diferente. Então, ele chama isso da subida do morro improvável, né? Esses 10 designs diferentes de olhos. É um livro bem interessante. E aqui tem algumas fotos desses designs diferentes de olhos, né? Então, eu sempre fico me perguntando o que é cada um desses animais. Isso aqui é tipo uma ostra, eu acho, se não me falha a memória. Aquilo ali, obviamente, a gente sabe que é uma coruja, né? Aquele corujão ali. A coruja tem os olhos para o lado ou para frente? Agora você já sabe. Ah, tem olho para frente. Ali é a coruja. Aquilo ali, o que é isso aqui, cara? Não lembro. É uma aranha, eu acho. Acho que isso aqui é uma aranha. E isso aqui, eu acho que é um... O que é? Talvez. Algum animal desse tipo, assim, porque parece uns pelos aqui, né? Talvez. Mas, assim, todos esses animais, o que eles têm em comum? Eles usam o espectro visível aí para perceber o mundo. Cada um de uma maneira completamente diferente. Completamente diferente. Um dos animais que eu estudei bastante, há muito tempo atrás, foi o comportamento dos olhos das abelhas. Então, a abelha, o que ela percebe do mundo é muito mais o movimento das coisas do que, de fato, a cor das coisas. Ela não tem a menor noção de cor. Ela percebe movimento. E ela chega ali na plantinha por causa do cheiro, não é por causa dos olhos. Ela não vê a flor, certo? Ela percebe o açúcar, né? Ela tem o sensor do açúcar da planta lá, da flor. E, cara, o mais interessante é como é que as pessoas, e aí isso vale para nós, né? Como é que as pessoas se propuseram a entender como funciona o olho de uma... Porque não é que pegar o microscópio e olhar e dizer, ele funciona assim. Porque vocês viram que não é só o sensor. É o sensor mais o sistema que processa aquilo. E, claro, cada animal tem... Nem todos os animais têm cérebro, né? Não. Não, isso aqui vai para o cérebro. Não, tem sistemas nervosos que se espalham ao longo do animal e não sei o que, uma complexidade do tamanho do mundo. Como é que os caras fazem? Então, um dos papers que eu nunca esqueci que eu li sobre visão de abelha, eles pegaram e fizeram o seguinte, eles pegaram uma abelha, botaram ela na casinha dela lá, na saída da casinha dela, eles botaram um túnel. Um túnel todo de metal. Os caras bolam isso, é surreal. Cara, eu admiro muito esses biólogos, eu acho muito legal, e aí vale para os meus colegas lá do Pará. Acho muito legal os biólogos. E aí eles pegaram um túnel, colocaram televisões no túnel. Televisões, pá. Não lembro se foi televisão ou se foi papel mesmo. Acho que foi, naquela época já era televisão. Botaram televisão nesse túnel, e no fim do túnel, botaram uma flor lá, um girassol, uma flor qualquer. E aí eles pegaram e, na verdade, eles fizeram a abelha ir e voltar sem o túnel. Sem o túnel, liberou, a abelha foi, voltou. Aí eles pegaram, botaram o túnel e botaram um padrão no túnel. Era basicamente branco, preto, branco, preto, branco, preto. Pá, botaram o túnel lá, a abelha foi lá. Na hora que ela estava saindo da flor, eles mudaram o padrão. Em vez de ser um branco e preto, era 2 brancos e 2 pretos. Certo? 2 brancos e 2 pretos. Ou seja, eles mudaram o padrão. Então, sei lá, um branco e um preto, ficou 2 brancos e 2 pretos.
Mudou. E aí, eles se deram conta que, na verdade, ela estava contando os brancos e pretos, porque ela parou exatamente no meio e ela ficou parada procurando onde é que estava o ninho dela. E eles repetiram, obviamente, isso diversas vezes, e esse comportamento era recorrente. Então, eles se deram conta que, na verdade, ela estava contando as coisas. E aí, eles fizeram outros experimentos, que é tipo assim, eles mudaram o padrão para ficar maior, né? E aí, ela tendia a passar da casa dela, ela passava, aí se dava conta por outros sentidos, e voltava, e botava o mais curto ainda, ela andava um pouquinho, já parava, e o negócio é meio maluco, assim. Então, e aí eles passaram a entender como funciona, entre aspas, os olhos das abelhas. E isso é um trabalho lá, um paper da Nature, se não me engano, que foi o que eu li lá, no caso de tempo atrás. Então, é bem interessante esse comportamento aí de visão, né, dos olhos, e cada animal tem o seu modo. Não adianta a gente pegar os nossos olhos e projetar em qualquer animal. Por exemplo, no cachorro. O cachorro ele enxerga bem diferente do ser humano. O gato, mais diferente ainda. O gato ele enxerga só uma faixa de cor. Ele não enxerga colorido. Antes de pegar um objeto colorido e ficar na frente do gato, se tu não te mexer, ele não vai achar a menor graça. Ele acha graça no movimento e não na cor, porque ele não enxerga a cor, eu acho. Não lembro se é gato ou cachorro que enxerga a cor. Eu nunca sei qual for. Cachorro enxerga quase nada de cor. Gato? Então é o oposto. Bom, mas bom, não vou entrar nesses detalhes técnicos também, que eu não sou nenhum expert no negócio, mas é só para vocês terem uma ideia de que não adianta a gente querer entender a percepção dos animais sobre a nossa ótica. Entender que eles enxergam o mundo como a gente enxerga. E, na verdade, como a gente enxerga o mundo através da visão, os nossos modelos de mundo, tudo que a gente imagina, quando a gente dorme, a gente sonha baseado na visão. A gente projeta a visão, né? A gente cria a visão. A gente cria visões que são normalmente algo de criação e tal. Ele tem esse processo. Não vou entrar no mundo dos sonhos aqui, porque senão vamos ficar longo falando dessa história. Mas a visão ela é super importante. Tudo para a gente é a visão. Mas vocês podem imaginar como é uma pessoa que já nasceu cega. Como é que uma pessoa que já nasceu cega sonha? Vocês já pararam a pensar sobre isso? Sons. É? Sons. Os sonhos deles são basicamente outros sentidos. Sons, cheiros, talvez. Não sei. Não sou cego para dizer, né? Mas isso traz para a gente uma noção do quanto a percepção é algo que a gente naturaliza, e parece que é todo mundo assim, todo mundo enxerga as cores que a gente enxerga, todo mundo percebe o mundo como a gente percebe, e isso não é verdade. E tem jeitos muito eficientes de perceber o mundo. Cada animal percebe o mundo do seu jeito, da sua maneira. Certo? Então vamos avançar mais um pouquinho aqui. Então os olhos, né, principalmente os olhos mais complexos, a gente tem esse olho da planária, sabe o que é a planária? Uma lesminha que anda em ambientes molhados, né? Uma lesminha que anda em ambientes molhados, particularmente em banheiro, aparece umas planárias, uns bichinhos. Ele tem um olho que é assim, basicamente. Ele é um ovo de Páscoa, ao contrário, que a luz vem, ela bate nesse negócio e ela reflete para esses sensores, os pigment cells, que são os que percebem, né? É como se ele fosse tipo uma parabólica, né? A parabólica é isso, a onda vem, ela concentra e manda para esse negócio que está do lado de fora, ele não está do lado de dentro, que nem no ser humano. Nosso nervo óptico está do lado de dentro. No caso dela, tem um negócio assim e o negócio está para fora, certo? Aqui tem o olho da fly, né, da mosca. Aqui o olho, basicamente, são olhos muito simples, mas muitos olhos, que percebem a intensidade luminosa. E aqui está os olhos do tipo câmera. Né? Esses olhos do tipo câmera são o que a gente tem. E aí a gente tem aqui os neurônios, né, os fotorreceptores, as células de pigmento, os fotorreceptores, e aí os neurônios que transmitem a informação lá para o nosso córtex. Aqui tem mais alguns exemplos de olhos compostos. Isso aqui é uma mosca, eu acho. Tem quase certeza que é uma mosca. E vocês podem ver a complexidade desses olhos. Eles são um monte de células simples, mas que juntos eles formam algo complexo. Eles são olhos compostos. É como se tivesse múltiplos olhos. Cada um enxerga um pixel, vamos dizer assim. É como se cada olho fosse um pixel. A gente pode simplificar assim. Aqui tem o olho do mosquito, The Composite Eyes of Mosquitoes. Está ali. Na verdade, um monte de células, né, que identificam intensidade luminosa. Aqui, então, entra um pouco mais do ser humano, né, os olhos humanos.
Então, aqui a gente tem os cones and rods, que é basicamente os cones e os bastonetes. Os rods, eles são responsáveis pelo espectro de cor, é isso? E sempre confundo sobre isso. Os cones é as cores, né? E os rods é a intensidade luminosa. Então, vocês podem ver que ele percebe muito mais. Os cores praticamente não percebem a intensidade luminosa, eles percebem cores diferentes. A intensidade luminosa é toda dada pelos bastonetes ou rods. Certo? Sempre confundo com isso. E, cara, não vai ter jeito. Vou passar 1000 anos e eu vou continuar errando. A gente tem hoje, então... Bom, o ser humano tentou imitar isso, né? Tentou imitar o olho humano e criou um negócio chamado câmera, lá em 1800 não sei qual e tudo mais. Hoje a gente tem uma infinidade de câmeras aqui. Algumas câmeras um pouquinho menos convencionais, que são essas câmeras que a gente chama catadióptricas, que são câmeras que enxergam com lentes, com espelhos, né? Em 360. Câmerazinha de vigilância com uma fisheye lens, uma lente para enxergar também uma área maior. Ali é a câmerazinha do Google Street View lá. O Google Street View usa aquela câmera. Essa aqui é de 2024. Parece que eles têm uma versão de 2025. Mas de 2024 é isso aqui. Vocês podem ver que ali, na verdade, eu acho que são 3 ou 4 câmeras, agora já não lembro mais. E aqui embaixo, basicamente, é o córtex visual. Basicamente, ali embaixo tem um computador que está processando todas essas informações ali, fundindo elas para gerar a representação 3D. Aqui também, essa aqui se eu não me engano, era a antiga câmera do Google Street View, que ela tinha muito mais vistas, ela olhava e tal. Hoje em dia eles trabalham mais na fusão do que na quantidade de informação. E aqui a gente tem uma porção de outras câmeras, essa aqui do tipo RGBD, que a gente chama, que ela te dá a cor, mas também te dá a distância. Certo? Vocês podem ver que aqui tem uma espécie de... Ele faz o que a gente chama de visão binocular, né? Ele junta 2 câmeras, 2 olhos, para poder reconstruir distância e tal. Particularmente essas daqui. Essas aqui, com certeza, tem várias câmeras que é exatamente para ser esse princípio do binocular, inspirado no ser humano. Aqui tem uma imagem catadióptrica, dessa câmerazinha aqui, que fui eu que bati há muitos e muitos anos atrás. Vocês podem ver que aqui no meio está tudo preto, porque pega exatamente o meio do espelho ali, tu não consegue ver. Tem aquele negócio aqui, ó, esse Paulo, sei lá o que é esse negócio. E aí tu consegue enxergar essa capa aqui, né? A capa externa ali, que é, de fato, a visão 360. E como é que a visão funciona, né? A visão é bem interessante. Então, o ser humano é muito curioso, né? Uma das características do ser humano é ser curioso. E os gregos, então, eles criaram as primeiras teorias sobre como é que a visão funciona. Essa teoria eles chamavam de teoria da extramissão. Basicamente, eles acreditavam que os olhos humanos eles emitiam um raio laser, e a partir disso, esse raio laser, que eles chamavam de visual fire, como se fosse o fogo da visão. É como se o olho emitisse um fogo que gerasse a luz, e essa luz, então, voltava para o olho. E algum tempo depois, muito tempo depois, na verdade, o Descartes, nem sei em que ano foi isso, mas faz um bocado de tempo, acho que 1600, 1700, não lembro exatamente, ele conseguiu, vamos dizer, resolver isso. Ele mostrou aqui, nessas figuras super antigas, mostra então os 2 olhos humanos, a questão da visão, a questão de como é que a visão funciona, né? A partir da perspectiva, então criou-se a ideia de perspectiva, e a partir disso ia para um nervo que depois reconhecia no cérebro. Como é que ele descobriu isso, ninguém sabe exatamente, mas essa é a versão que é como funcionam os olhos de fato, como hoje a gente aceita como os olhos funcionam. Que mais? Outra coisa sobre visão é que a visão ela não é um negócio passivo. A visão ela não é como uma câmera de vigilância que fica ali batendo foto e tal. A visão ela olha, ela percebe. Então a visão é ativa. Então isso, bom, também é um negócio mega antigo mesmo, assim, são estudos super antigos que mostram essa questão da visão ativa. Então o pessoal ficava monitorando o movimento dos olhos de alguém
E dependendo do que o cara aqui, imagina que tinha, sei lá, um aluno e um professor aqui, aí, se o cara tivesse meio que esperando ali, se ninguém tivesse falando com ele, se ele tivesse parado, os olhos ficam meio que olhando para tudo, para tentar entender onde é que ele está. Se ele tinha que estimar alguma coisa material da família, ele vai focar na questão do que tem valor na cena. Então, a cabeça não move, só os olhos se movem. Então, eles faziam um experimento maluco também, essas coisas. Prendia o cara e tal, botava alguma coisa, ficava olhando o olho para poder medir o quanto estava mexendo. E eles mostram, então, diferentes características. Então, por exemplo, se tivesse um monte de pessoas, te perguntasse qual a idade dessas pessoas, o teu olho vai para cada uma das pessoas para te fazer uma análise. Então, essa história o contexto fala o que tu vê. Até outro dia desse, sei lá quem estava falando essa história. Acho que era o Guerra. O Guerra estava viajando sobre isso. E ele estava falando a história de que alguém me falou que tinha uma árvore na estrada. E ele disse, cara, ele vinha todos os dias olhando para as árvores na estrada. Assim. Ele nunca tinha visto que tinha árvores na estrada. Tipo, um negócio meio maluco desse. Mas é exatamente esse conceito que está aqui. E aí vem a imagem, né? A imagem para a gente é literalmente isso daqui. Certo? Particularmente sob o ponto de vista de um computador. O que é uma imagem? É um monte de bytes. Bytes são um conjunto de 8 bits. Certo? Se a gente representar isso como de 0 a F, lá, 16 valores e tal, a gente vai ter um negócio que ele é assim. E o que é isso? O que isso está nos dizendo? O que vocês enxergam nessa imagem? Vou contar para vocês. Isso é uma imagem. E isso, obviamente, não é que nem a gente olhar uma imagem com aqueles caracteres ASCII, né? Que é quando tu consegue enxergar as formas e tal. Aqui não tem forma. Aqui é a forma. Aqui tem o número do pixel. Tem o valor do pixel, e não a forma do pixel. Então, cara, a gente não consegue ver nada aqui. Nada. E uma imagem é basicamente isso daqui. Certo? O desafio da visão é, ok, temos um desafio do sensor visão, sensor câmera, de obter isso daqui, mas a gente tem um desafio que ele é talvez até maior, que é o que eu faço com isso daqui? Certo? O que eu faço com isso daqui? O que tem ali? Alguém faz ideia do que tem aqui? Cara, é impossível. Eu vou dizer para vocês, é literalmente impossível. Lembra uma vez que tem aqui que não é possível? Vou contar para vocês, a imagem é essa daqui. Certo? O que vocês veem nessa imagem? Ela está em baixíssima resolução. O que o sistema do córtex visual de vocês consegue tirar disso aqui? Informa que dá para ver o sexo da pessoa. O cara consegue ver sexo, né? Ver. O ser humano é um negócio... Por que ele consegue ver sexo? Porque ele tem lá, na questão de survival lá, sobrevivência. Então, qual é a sobrevivência? Arrumar comida, não virar comida e arrumar parceiro. Então, isso está associado com isso. Isso a gente, como é que se diz? A gente tenta racionalizar isso, mas o ser humano é um animal. Ele tem o lado instinto. Deixa o cara passar fome para te ver o que o cara faz, né? Então, tem o lado instinto. O ser humano tem um instinto que é mais forte do que o racional, né? Isso é clássico, só que a gente é um animal racional. A gente pensa, logo a gente tem que fazer as coisas certas. Mas, bom, o cara está dizendo que viu uma mulher aí. Vocês viram uma mulher aí também? Pode? O que mais tem aí nessa imagem? O que mais a gente tem nessa imagem? O que mais? Pô, lá no computador, vou contar para vocês, dá para ver melhor. Dá para ver melhor. Aí não vale. Não vale lá o Fred, a Bruna, o Jones, não vale, porque ali dá para ver bem melhor que vocês. Parece que a boca está aberta, não sei. Parece que a boca tá aberta aqui mesmo. Ó, parece que a boca tá aberta. Parece que tem um dente aqui, não parece que isso aqui é um dente? Parece um dente, é. É que para elas está muito melhor que para vocês. Eu vou contar a vocês. Para eles está muito melhor que vocês. E aqui parece que tem um cabelo comprido, né? Parece que eles têm um cabelo comprido. Não parece que eles têm um rosto pequeno e fino? Isso nos traz a percepção também de uma mulher. Certo? Orelha aparente. Isso faz parte também. Óbvio, tu não consegue ver um brinco na mulher. Sei lá. Mas assim, o rosto ele é pequenininho, ele é fino, ele é um rosto mais delicado. Sim. Logo, tu infere que é uma mulher.
Mas, cara, a resolução disso aqui é muito baixa. Fica até melhor sem óculos. Se botar, fica melhor que ele. De óculos tá pior. Tá pixelado, borra tudo. Dá pra Agora, fazer um... mas o que eu quero dizer é que vocês entenderam a capacidade do córtex visual humano? Vocês entendem isso? Que nós conseguimos a partir... Isso aqui a gente não consegue lidar, porque a gente não foi treinado para lidar isso aqui. Mas isso aqui a gente é a mesma coisa, é literalmente a mesma coisa. A única diferença é que eu associei um valor de um número a uma intensidade luminosa, certo? E aí surgiu isso aqui. E, ó, vocês conseguiram tirar bastante coisa, muita informação. Para tirar esse monte de informação, isso não é de graça. A gente usa uma porção enorme do nosso cérebro, certo? O cérebro, cara, é muita conexão, juntou experiência, memória, com modelos, com feature, com uma porrada de coisa para instantâneo. 0,3, 0... Cara, tem estimativas disso, é 0,03 segundos o tempo de resposta do nosso córtex para fazer um processamento desse tipo. E é mega rápido. Por que é mega rápido? Porque animais que caçam não pode ficar, a semana toda. Peraí, vou processar aqui. Pô, já fugiu da presa. Não pode. Tem que ser rápido. E isso tem a ver com a nossa capacidade de movimento. Animais que não são os seres humanos processam ainda mais rápido. Animais tipo ave de rapina, aquelas tipo águias, esse negócio, o processamento delas é muito mais rápido do que do ser humano. Que é rápido, nós estamos falando que é rápido. Mas é muito mais rápido. Por quê? Porque eles precisavam ser rápidos. Se não for rápido, não come. Se não come, morre. É basicamente a lógica da natureza. E aqui a gente tem essa imagem com muito mais detalhes, né? Inclusive com cores. Certo? Isso aqui é um slidezinho, se eu não me engano, é dessa professora. Ela tem uma própria foto. E eu, tá bom, vou usar a outra foto, não tem problema. Eu ia fazer a minha, né, cara? Mas, bom, passamos essa parte. Mas dá para ver, vocês viram tudo. Vocês não viram o brinco vocês não viram. Mas vocês viram o dente dela com alguma dificuldade, vocês conseguiram enxergar o dente. Vocês viram o cabelo comprido. Vocês podem ver que ela tem um rosto mais fininho, assim. Ela não tem um rosto tão grande e tal. Uma característica normalmente um pouco mais feminina. Mas, juntando todos esses aspectos, né? Vocês juntaram um monte de aspectos para conseguir resolver isso. E disso você já traz para vocês uma noção do quanto difícil é processamento visual. Do quão difícil é a gente chegar perto do que o ser humano faz. E a boa notícia é que hoje a gente faz melhor do que muito ser humano. Ou seja, a gente não faz máquinas ainda tão generalistas quanto o ser humano, mas para funções específicas a gente tem máquinas que são melhores que o ser humano. Entenderam a diferença? Então, não faz tudo que o ser humano faz, mas para funções específicas a gente consegue ser melhor que o ser humano em termos de percepção visual. Bom, e quais são os problemas que a gente quer resolver na visão? Basicamente esses três problemas. Problema de reconstrução, de reorganização e de reconhecimento. São os três problemas clássicos da visão. Então, o problema de reconstrução, né? Aqui tem um exemplinho. Aqui a gente tem esse sensor. E aqui está a reconstrução de um ambiente fabril, acho que é, não sei o que é. Esse sensor, então, ele não usa só câmera, ele rouba um pouquinho, ele usa um lidar, ele usa um sensor laser aqui, mas ele usa a câmera para trazer a cor do negócio e tudo mais. Aqui tem os algoritmos mais modernos, que a gente chama de NeRFs, que são as Neural Radiance Fields, que são campos neurais, campos de radiância tem a ver com intensidade luminosa, né? Então, campos de intensidade luminosa neurais, que na verdade são grandes redes neurais que aprendem a representar objetos. Elas aprendem a criar uma espécie de um mapa desse negócio. E é bem interessante, você tem uns vídeos, tem infinitas coisas sobre isso, mas vocês podem entrar lá e ver que basicamente tu vai lá, bate umas fotos, ele reconstrói esse NeRF e tu consegue botar uma câmera em qualquer lugar ali, quase qualquer lugar, e ele consegue te dizer o que está lá. Ele te mostra a cena, como tu diz, tá, isso aqui é uma foto. Não, não é. É um NeRF. Então, esse aqui é o tal do NeRF. Bom,
Isso aqui também está bem próximo do estado da arte. Os nerds surgiram ali em 2022, eu acho, 21, 22. Aqui a gente tem a questão de segmentação, que é um tipo de reorganização dos dados. Então, aqui a gente tem um resultado de um algoritmo, que eu não vou nem saber exatamente qual que eu peguei aqui, mas basicamente o que ele faz é separar, né? Então isso é muito comum na aplicação de carro autônomo, né? Então o carro autônomo precisa entender ali o que ele está vendo, o que ele está percebendo. Vocês podem ver que ele separa em azulzinho os carros, as pessoas estão em vermelho, a gente tem os cones aqui também em vermelho, tem umas coisas em amarelo, que eu não sei nem o que é, placa de trânsito está em amarelo, e ele basicamente pega essa imagem e consegue separar ela em partes significativas para quem? Para o ser humano. Pode não ser minimamente significativo para mais ninguém. Se tu pegar uma águia e dizer ela tem uma placa de trânsito, para ela não faz o menor sentido. É só uma árvore lá, uma árvore diferente colorida, certo? Mas para o ser humano, então, a gente ensina esses algoritmos e eles aprendem, então, a fazer segmentação, né? Essa é uma tarefa bem importante. Outra tarefa que a gente chama de flows, optical flow. Então, que é como é que as coisas se movem. Então, isso não é uma informação que vem de uma única imagem, é uma informação que depende de mais imagens, mas que mostra para onde está se movendo. Ou a gente usa um modelo baseado em setas, ou a gente usa aquele código de cor lá, que também é bem conhecido, que mostra, então, se for azul, significa que o objeto está se movendo para cima e à esquerda, à direita, na verdade, à esquerda de vocês, para cima e à esquerda. Se for mais avermelhado, ele está movendo para baixo e à direita. Se for mais verde aqui, ó, vocês podem ver que essa parte toda é verde da imagem, significa que ela está se movendo para baixo e para a esquerda de vocês ali. Certo? Então é como se fosse um monte de setinha para aquele lado. É uma representação dessas setinhas. Que mais? Reconhecimento, então, aqui a questão de reconhecer o segmento, mas tem que dizer o que é. Eu tenho que... a gente traz um conceito que chama de semântica, né? Eu digo o que é que está ali. Então, aqui eu detectei um human, ali eu detectei uma tree, uma árvore, aqui tem mais uns humans, e lá eu tenho um avião com uma probabilidade de 99,5% lá de ser um avião e tal. Aqui um exemplo, isso aqui é dos chineses lá em Xangai, eles têm aquelas câmeras paradas por tudo, né? Ficam rastreando as pessoas, não só rastreando, quanto sabendo quem é que está andando por onde. Então, aqui tem as pessoas e tem a diferenciação de homem e mulher. De homem e mulher. Ele separa homem e mulher aqui, e ele dá um IDzinho aqui para cada um. Ó, esse aqui é o cara 32, 24, 42, bota o CPF do cara ali. Certo? Na Interpol. Tipo isso. Bom, e como é que a gente faz esse monte de coisa que a gente precisa fazer com imagem? Segmentar, classificar, reconhecer, obter fluxos. Como é que a gente faz isso? Basicamente, a gente vai usar o que a gente chama de features. Features são características. Eu vou olhar na imagem algumas características. Quais características eu posso olhar? Existe uma infinidade delas. Algumas são as mais importantes. Certo? Então, as mais importantes, basicamente, são as linhas. E aí, o que a gente chama de contornos e edges. Edges são bordas. Então, as bordas que está na imagem. Intensidade e cor. Intensidade é luz, né? O quanto brilha e a cor do negócio. Textura, que é uma informação um pouquinho mais complexa de analisar, mas que o ser humano entende de uma forma assim bizarra. Movimento e profundidade. Então, aqui tem uns exemplos bem clássicos de contorno, né? Então, aqui tem uns algoritmos bem clássicos. A gente vai falar desses algoritmos aqui na aula. Bem clássicos. Detecção de contorno. Se eu não me engano, esse aqui é um chamado algoritmo de Kenny. Para detectar. Então, aqui uma imagem de um jogo de futebol aqui. E dá para ver os contornos. O que os contornos nos ajudam? Nos dão uma ideia de aonde estão os objetos, de onde estão as coisas relevantes na imagem. Contornos nos ajudam bastante. O ser humano usa muito contorno. Aqui tem contorno também, mas, por exemplo, num gramado, os contornos ficam um negócio super complicado. Assim, com um monte de pequenos contornos, tu não consegue perceber nada. Óbvio que grandes objetos é mais fácil de detectar com contornos. Que mais? Textura, né? Então, aqui tem um exemplinho
que para vocês pode parecer, pô, mega fácil. Para um computador separar aqui o milho. Então, jogo de tênis, o pessoal define exatamente. Quem já viu jogo de tênis aí, recentemente? Que se tem lá, para ver certinho se a bola bateu na linha ou não e tal. Futebol tem muito isso. Futebol agora tem, né? Mas o jogo de tênis já tem há mais tempo, assim. E basicamente ele usa a cor da bolinha lá. Ele usa a cor e aí ele projeta a sombra. Vocês já viram a sombrinha? Que ele projeta e mostra se a bola está dentro ou fora e tal. Aí tem o fall lá e tal e tudo mais. Então a cor é bem importante. Aqui tem uma aplicação bem prática. Isso é um paper que eu peguei e tal, estava lendo há um tempo atrás. Sabe o que está laranja? Então a ideia era segmentar onde é que estava laranja. E aí ele usa várias coisas. Aqui, se eu não me engano, é uma imagem térmica. Aqui é uma imagem de intensidade de verde. Aqui é uma intensidade de laranja. Eu não vou lembrar detalhes. Mas ele usa diferentes aspectos para reconhecer os objetos, o que eu estou querendo olhar na imagem. Aqui, particularmente, há muito uso de cor, né? Cor e textura também. Porque, às vezes, tem objetos que têm a mesma cor, mas a textura é diferente. O ser humano diferencia. A máquina tem dificuldade. Movimento, então, questão de movimento. E, por fim, depth. Então, profundidade, mostra o que está mais perto, o que está mais longe. E ali tem um gifzinho animado ali, que mostra o que eu consigo fazer se eu tiver o depth. Eu consigo mover aquele objeto na cena. Porque eu entendo onde ele está na cena e eu consigo. Por que ele não gira 360? Porque tu não sabe o que está lá atrás. Certo? Com essas duas imagens, consegue no máximo aquilo ali. Consegue mover um pouquinho. Mas não consegue mover muito porque tu nunca sabe o que está ali atrás. A não ser que tenha informação do que está lá atrás. Aqui tem mais umas imagens de profundidade. Esse aqui é do método do nosso amigo Brian lá. Não, na verdade, esse aqui é do método original. Do tal do Depth Anything. Que é um método que, basicamente, a partir de uma única imagem, também está da arte. Né? O Depth Anything V2 é de 23, né, Brian? Me ajuda? 4. O V1 é 23. E o V2 é 24. Beleza. Basicamente, o que ele faz é estimar esse mapa de distância. Você pode ver que ele coloca o mapa de distância no mapa de cor. Né? Basicamente, o que está mais perto é vermelho, o que está mais longe é azul. E aí ele tem um conjunto de cores ali para representar. Mas vocês podem ver que ele consegue... Isso aqui é um método de 2023. Esse é um método do estado da arte de 2024. Vocês podem ver que melhorou um pouquinho, né? Olha aqui, nesse caso aqui, super difícil, tu tem o quê? Superfícies transparentes. Superfície transparente é o fim do mundo, porque a luz passa pelo negócio, tu não faz a menor ideia do que acontece ali, né? Mas vocês podem ver que claramente ele consegue detectar, ele usa outras informações que não só a cor, né? Ele usa a informação da perspectiva, ele usa um monte de coisa, ele aprende, né? Esse monte de coisa, e ele consegue detectar claramente aqui sei lá como é que eu vou chamar isso aqui, os negócios com cachaça que parece, uns vidros aí, umas vidrarias, certo? Vocês podem ver que na V3 ele errava bastante, aqui nas vidrarias. Ele dizia que isso aqui estava muito longe, quando na verdade está tão perto quanto o resto da vidraria, tudo uma coisa só, um objeto só. E esse aqui não, esse aqui ele crava na tampa. Aqui também, né? Aqui parece bem parecidos, o que muda na verdade é a intensidade aqui. O elefantezinho ali está mais perto. Mas esses métodos são bem impressionantes e eles funcionam basicamente com uma única imagem. Eles estimam a partir de uma única imagem o depth. Isso é uma coisa muito difícil. Há uns 10 anos atrás, isso aqui é completamente impensável. Completamente impensável. E hoje a gente consegue fazer usando esses métodos que são basicamente métodos de inteligência artificial, de deep learning. Né? Que mais? Um pouco aí do mundo, né? Como é que é o mundo? Então, o mundo atual usa esse... Como é que ele extrai essas features, né? Nós estamos falando de features. Então, que features eu falei para vocês? Linhas, cor, textura, movimento, borda e linha estão no mesmo pacote, né? Isso é como o ser humano pensa, como o ser humano, durante 40, 50 anos, criou essas features. Hoje em dia, a gente tem redes neurais, como essa daqui, que basicamente o que elas fazem é elas geram essas features aqui. Elas pegam essa imagem e geram essas features.
Essa rede neural, chamada Dino, agora aqui nós estamos na V2, agora tem a V3 que saiu, quantos dias atrás? Uns 30 dias atrás, nem isso? Uns 15 dias atrás, que é a V3, mas esse aqui fala da V2, a V2 é do final do ano passado, meio do ano passado. Ela mostra, então, essa imagem e ela mostra o que ela te diz que é o que tu tem que olhar. Basicamente, ela diz, olha para isso aqui, porque isso aqui é o que importa. Vocês podem ver que ela olha muito, a V2 olha muito para o rosto do cachorro, que obviamente está interessado em tarefas geralmente de classificação, reconhecimento e tal. Ela olha muito a geometria do cachorro. Por outro lado, ela completamente abstrai o fundo. Dependendo da aplicação, se tu pegar a Dive e for aplicar, vai dar ruim. Porque ela não olha para o fundo, ela olha muito para os objetos. Ela foi treinada para prestar super atenção nos objetos. E vocês podem ver que ela presta mesmo, né? Muita atenção. Ela basicamente pega as patinhas do cachorro, o corpo todo, o crânio, ela separa de cor diferente. Mas aqui vocês podem ver que ele separa também as orelhas em cor diferente. Por quê? Porque as orelhas podem ajudar a classificar a espécie de cachorro. Se é o cachorro bulldog francês, bulldog alemão, bulldog sei lá o quê. Certo? Então, e como é que funciona uma Dino? Então, uma rede dessa, esse aqui é o resumo, super resumo dela. Mas, basicamente, ela funciona com duas redes neurais, uma do tipo estudante, uma do tipo professor. E ela, basicamente, primeiro aprende o professor aprende a partir de dados supervisionados, dados que tu sabe o que está olhando, e distribuições de probabilidade. A partir de distribuições de probabilidade, ela vai lá e ela ensina um aluno a usar aquela informação e extrair dela a informação adicional. E aí vocês podem pensar assim, tá, mas como é que um estudante é melhor que o professor? Né? Bom, essa lógica é assim, ou seja, tu está aprendendo com uma coisa que erra e tu vai acertar melhor que ela. Como? Né? Vai fazer pouco sentido. Mas isso está posto, funciona assim, e basicamente os seres humanos funcionam assim. Os estudantes geralmente são melhores que os professores. Isso o conhecimento vai crescendo e tal. Nem todo estudante é melhor que o professor, nem todo professor é melhor que o estudante, né? Mas, em geral, os estudantes tendem a crescer a partir do professor. E é essa a ideia dessa rede neural, e funciona super bem. Ela é uma rede que foi proposta pela Meta, né? A dona do Facebook e do Instagram, e do WhatsApp também, de tudo mais que vocês quiserem. O que mais? Vamos acabar aqui a questão de sensores, né? Então, a gente viu que a gente tem vários sensores que são inspirados nos seres humanos. Então, a visão, a audição, e não só nos seres humanos, nos animais em geral. Mas a gente tem os sensores que eles não são inspirados em nenhum animal. Ou seja, não existe nenhum animal que tenha aquele sensor. Ou nada parecido com aquele sensor. Bom, o que a gente tem? Então, falando de sensores, a gente precisa entender esses dois conceitos. São conceitos bem importantes quando a gente fala de robótica, especialmente. Que é o conceito de sensores proprioceptivos e estereoceptivos. Proprioceptivos é que medem valores internos ao próprio robô. E estereoceptivos que medem o mundo para fora. Ou seja, estereoceptivos percebem o ambiente, proprioceptivos recebem o que a gente chama do estado do robô, a condição dele. Então, um sensor, por exemplo, da roda do robô, um sensor proprioceptivo. Agora, um sensor que identifica a porta é um sensor estereoceptivo, está fora do robô, fora do que está querendo perceber. Aqui na nossa disciplina, a gente vai focar nesses daqui, certo? Que é o que a gente chama de perception. Percepção está associado com sensores estereoceptivos. Sensores que percebem o mundo, reconhecem o mundo. Dentre esses sensores, né, a gente tem dois tipos, os passivos e os ativos. Então, por exemplo, uma câmera é um sensor ativo ou passivo? Passivo. Os gregos acreditavam que ela era ativa, mas na verdade era um sensor passivo, certo? Isso não quer dizer que tu não possa ter um sistema acoplado de câmera com flash, por exemplo, que aí ele pode ser ativo e tal. Mas uma câmera normalzinha é um sensor passivo, né? Ela depende da luz. Se tiver tudo escuro, ela não faz nada. Sensores ativos são que
colocam energia no meio e a partir dessa energia percebem. Então, os sonares que eu falei, né? Ele emite um som e calcula o tempo de volta do som. Por outro lado, um microfone é um sensor ativo ou passivo? Passivo. O microfone só escuta, né? Então, ele é passivo. E aí, a gente tem uma porção de sensores aqui. Isso vem do livro lá, eu não vou entrar nesse mérito aqui. Mas o que a gente está interessado nos sensores ECs, que são os estereoceptivos, que são os que percebem o mundo. Aqui a gente tem sensores de toque, né? Então, alguns sensores de toque aqui. Mas a gente vai estar interessado nesses ECs aqui. Então, a gente tem os sensores de localização, que não vamos falar tanto na disciplina, que é GPS, sensor óptico e tudo mais. A gente tem sensores de range, que esse a gente está um pouquinho mais interessado. Então, sensor ultrassônico, sensor a laser, de luz estruturada, que é como funcionam algumas câmeras RGBD. Aqui, sensores de efeito de movimento, né? Então, Doppler, radar, que é muito utilizado, então, em aviões, né? Para identificar, então, colisão e tudo mais. E o que a gente vai estar mais interessado aqui na disciplina, que são as câmeras, né? Com várias tecnologias, hoje em dia é muito mais CMOS do que CCD, que são sensores do tipo P. O que são P? Passivos. E EC, estereoceptivos. Percebem o ambiente de maneira passiva. Certo? Aí, sensorzinho de distância, a gente falou do sonar, né? Mas a gente tem esse aqui que é bem importante quando se fala em percepção robótica, que é o Laser Rangefinder, que é um sensor que emite laser e mede o tempo em que o laser demora para voltar. A gente tem essa câmerazinha, inclusive, a gente tem aí na FURC, pouco utilizou ela, que ela é uma câmera que basicamente emite luz e calcula o tempo para a luz voltar. Basicamente como os gregos acreditavam que o ser humano enxergava. E essa câmerazinha, então, na verdade, ela emite luz e tem um sensorzinho que recebe essa luz, e aí ele calcula esse tempo. Então, era uma câmera de time of flight, de tempo de voo. Ele calcula o tempo que a luz vai e volta, e com isso ele consegue medir o quê? Distância. A gente tem outro sensor, o mais clássico dessa tecnologia aqui, ou desse tipo de sensor, é esse carinha. Quem já viu esse carinha preto aqui? Quem já viu o carinha preto ali, quem já jogou, como é que era? Como é que era o Microsoft? Xbox One, não era? Esse aqui, o pretinho, esse que tinha o pretinho. E esse sensor, ele usa essa tecnologia aqui, que é de luz estruturada. O que ele faz? Ele emite uma luz, não é uma luz qualquer, é uma luz de uma frequência específica, com um padrão específico, e ele tem uma câmerazinha aqui, que é uma câmera infravermelho. Essa câmera reconhece esse padrão e ela vê o quanto esse padrão está distorcido. Essa distorção significa a estimativa de distância. Então, imagina que você tem um padrão, tipo um tabuleiro de xadrez que emite. Se esse tabuleiro de xadrez ficar meio curvado, tu sabe que ali é porque tem alguma coisa que está mais perto de ti. E era assim que o Kinetic fazia. Ele tinha, na verdade, 3 sensores, né? Ele tinha a câmera normal, RGB, ele tinha câmera infravermelho e o projetor. Ele tinha, de fato, um projetor como esse. Só que era no espectro infravermelho. A gente não vê, o ser humano não vê. Mas ele estava emitindo luz. E qual é o problema disso? Por que ele não funcionava muito bem? O que é que emite luz infravermelho? O sol. Então, se a janela tivesse aberto, não funcionava o Kinetic. Então, ele só funciona no ambiente dentro de casa com as janelinhas fechadas, porque aí não tem sol. O sol, ele gera um padrão infravermelho que acaba com qualquer informação infravermelho que consiga ver aqui. Então, esse padrão de ligado e desligado, o sol preenchia tudo. E aí ele errava, basicamente, o movimento. Então, só funcionava bem esse Kineticzinho aí, se tu tivesse com a luz bem fechado, num ambiente bem fechado. A gente usou isso muito nos nossos robôs aí numa dada época, que não é do tempo de vocês, mas a gente usou bastante. E quando a gente ia participar das competições que usavam esses robôs, a gente tinha um desespero para fechar tudo que é cortina, não sei o quê, ou senão os robôs tudo saíam para cada lado, porque ele usava esse sensor, e esse sensor só funcionava quando todas as cortinas estivessem fechadas. Certo?
Os Kinetics mais novos, né? Acho que o último que teve era não vou lembrar, mas era um pratinho, assim, que era da Microsoft. Esse último Kinetic que teve, ele já não usava mais luz estruturada, ele usava, de fato, visão binocular. Ele tinha 2 câmeras. Aqui tem um pouco, né? Então, aqui tem um carro autônomo da Waymo. Não sei se você ouviu falar da Waymo, uma fabricante de carro autônomo aí. A Waymo, ela é um Joy Venture da GM com sei lá quem. Mas vocês podem ver que ele tem um monte de sensor, né? Lá em cima tem um LiDAR, um sensor laser. Aqui tem câmera, tem radar, câmera, nem falei de radar. LiDAR e câmera. Aqui tem um radar e uma câmera. Aqui tem um LiDAR. Lá atrás tem mais LiDAR, mais câmera. Vocês podem ver o quanto de sensor tem no carrinho da Waymo para ele estar hoje andando de maneira autônoma lá nos Estados Unidos. Na China também, acho que anda esse carrinho da Waymo, em Hong Kong, eu acho. Bom, aqui tem alguns exemplos de sensor laser, né? Então, esse aqui é o SIC, que é o mais clássico de todos, o que foi mais popularizado na robótica. Depois veio esse aqui, que tinha a vantagem de ser pequeno, e hoje a gente tem uma infinidade enorme. Esse aqui talvez hoje seja um dos melhores que a gente tem, que é o Oyster, certo? Que é esse sensorzinho aqui. Como é que ele funciona? Basicamente, o princípio básico, ele tem um laser e tem um espelho. Esse espelho vai girando, então tu emite o laser, ele bate no espelho, e o espelho que gira. O laser fica paradinho. Então, o espelho vai girando, e essa luz vai sendo projetada. Então, e ele mede o que a gente chama de... Se a gente pegar, tem uma área toda que chama-se processamento de sinais, mas, basicamente, a gente tem a fase do sinal. A gente emite um sinal que ele tem uma onda que ela não é constante, a gente emite um sinal que tem uma frequência, e o quanto essa frequência ela se descola da frequência que tu emitiu, essa diferença de fase que ele olha, então ele mede essa diferença de fase, que é o quanto a frequência, os picos da frequência eles se deslocam, essa diferença é o que ele mede como se fosse a distância, né? E aí usa o tempo que foi e voltou, ele consegue estimar então a distância. Ele é bem, bem preciso. Hoje em dia a gente já tem lasers, muitos lasers que fazem medidas em 3D. Antigamente eles eram que nem esse aqui. Era um laser que ficava girando e um sensor do lado, né? E aí o espelho ia andando muito rápido, e ele ia medindo essa distância e ia fazendo essa construção laser 3D. Aqui tem um pouquinho dessa história do laser, né? Então, a incerteza desse laser é inversamente proporcional ao sinal que eu recebi. Então, isso permite uma estimativa do quão bom é. E hoje em dia, nos lasers, já tem processamento embarcado para poder melhorar essa informação. Ele não olha ingenuamente só a fase, ele pós-processa isso usando essa informação, de que a incerteza da distância é inversamente proporcional ao quadrado do sinal recebido. Então, aqui tem esse laser super clássico, aí, resolução de 0,25 graus. Então, ele vai medindo. Esse laser ele é 2D, ele só fazia isso. Hoje em dia, a gente tem lasers de 128. Então, são 128 que vão andando assim. Então, tu tem 1, 2, 3, 4, uma porrada de laser. Então, tem uma nuvem extremamente densa de pontos para gerar. E mais? Aqui tem como é que se fazia antigamente, né? Antigamente, fazer um laser 2D, a gente pegava lasers, eu fiz isso. A gente pegava esses lasers que eram 2D, botava numa base que girava e deixava ele girar. Então, tu obtinha fatias assim, que iam girando, e tu conseguia obter o 3D. Hoje em dia, esse laser e aqueles lasers ali já são todos 3D, obtendo uma quantidade gigante